E aí, tudo bem? Vamos pensar numa coisa. Como é que a gente mede o sucesso quando o objetivo principal não é o lucro? Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça no conceito de valor público. É uma ferramenta super poderosa que ajuda a gente a definir e, mais importante, a alcançar o que realmente importa para uma sociedade. Olha só, no mundo dos negócios a conta é até que simples, né? É lucro ou prejuízo. Mas e quando a meta é, sei lá, diminuir o número de pessoas em situação de rua ou melhorar a saúde pública? Como é que se mede o bem? A pergunta é bem mais cabeluda, né? E é exatamente por isso que a gente precisa de um outro tipo de contabilidade. Então, para encarar esse desafio, o professor de Harvard, Mark Edge Moore, desenvolveu essa ideia de valor público. E veja bem, não é só uma métrica vaga ou um sentimento bom, que nada. É uma estrutura, um método bem rigoroso mesmo para definir, medir e ir atrás daquilo que uma sociedade inteira decide que é valioso. Para a gente entender bem o que é valor público, vamos quebrar o conceito em partes. Primeiro, vamos focar só na palavra valor. E já adianto, o significado vai muito, mas muito além de dinheiro, viu? Dentro dessa estrutura, a palavra valor tem tipo umas 3 camadas. A primeira é a moral, o que é fundamentalmente certo e justo. Depois, a coisa fica mais concreta, que resultados a gente consegue de fato ver e medir. E por último vem a aspiração, em que tipo de sociedade a gente quer viver. É a junção de princípios, prática e visão de futuro. Para ficar mais claro, pensa na diferença entre valor para o consumidor e valor público. Valor para o consumidor é bem direto, focado na satisfação individual. O que eu ganho com essa compra? Já o valor público faz uma pergunta muito maior. O que nós, como sociedade, ganhamos com essa ação? A perspectiva muda completamente do eu para o nós. Agora, vamos para a segunda metade do termo, público. Essa palavrinha, nossa, ela muda completamente o jogo. Leva o conceito de valor para um outro patamar. Adicionar a palavra público na conversa faz 3 coisas cruciais. Primeiro, tira o foco do bem-estar individual e joga para o bem-estar coletivo. Segundo, expande a nossa definição de valor para muito além do material, para incluir ideias como justiça e dignidade. E terceiro, levanta a questão mais importante de todas. Quem é que decide, afinal? Quem tem autoridade para definir o que é valioso para todo mundo? E essa pergunta nos leva direto para o coração político do valor público. Se estamos definindo o que tem valor para todos, quem são os árbitros que batem o martelo? A estrutura do Moore identifica 3 atores principais nessa história. O primeiro árbitro do valor é cada um de nós. Nossas crenças pessoais, o que a gente precisa, nosso senso de justiça, tudo isso forma a base, o alicerce onde todo o valor público começa a ser construído. Mas é claro que ninguém vive numa ilha. A gente se junta em associações voluntárias, certo? Desde instituições de caridade e grupos de bairro até movimentos políticos. Essas organizações funcionam como um megafone para as vozes individuais, se tornando o segundo árbitro superpoderoso do valor. E por fim, temos o governo. O Estado age como o árbitro final, com o poder único de usar os nossos recursos coletivos, nossos impostos, a força da lei, para buscar aquilo que foi determinado como valioso para a sociedade como um todo. Dá para ver aqui que cada árbitro tem um foco diferente. Os indivíduos estão preocupados com o bem-estar e a justiça na sua vida, as associações defendem seus membros ou uma causa específica, já o governo precisa olhar o quadro geral, a prosperidade e a justiça em nível nacional. O verdadeiro valor público é criado nesse espaço dinâmico e que às vezes tem bastante conflito entre esses 3. Certo, tudo isso é uma teoria fantástica. Mas e na prática? Como é que a gente usa isso no mundo real? A parte final do quebra-cabeça nos dá a ferramenta para isso. A conta de valor público. Pensa nela como um balanço patrimonial, só que para o bem social. Em vez de lidar apenas com reais e centavos, essa conta mede o impacto total de uma política ou de um programa. Essa ferramenta nos força a equilibrar a balança. Do lado dos custos, a gente não lista só a grana, mas também os custos sociais, tipo o uso da autoridade do governo. E do lado do valor, a gente não mede só os ganhos materiais, mas também os ganhos em justiça e em direitos. É para ter uma visão completa do que realmente está sendo ganho e perdido nessa história toda. E isso tudo nos leva à pergunta final, a que realmente importa. Agora que a gente entende essa estrutura, a questão se volta para dentro. Diante do que se valoriza e da posição em que se está, que valor público é possível criar? Como cada um pode usar seus recursos para deixar o mundo um pouco mais justo, um pouco mais próspero? A resposta? Bem, a resposta começa agora.